Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma solução para controle de estoque da sua empresa. Então você está precisando controlar o estoque da sua empresa, seja de peça, de alimentos, alguns itens que você precisa controlar então por validade, saber exatamente onde está esse produto em estoque, tudo isso você vai ter nesse produto. Então nele você vai saber ali por prédio, a localização exatamente do item dentro do nível do prédio, você vai saber aqueles itens que estão vencendo, aqueles itens que está na hora de você jogar fora ou devolver ao fornecedor. Então tudo isso você vai ter um controle exatamente dos itens, por localização, por validade e ainda por custo médio para saber exatamente qual é o valor desses itens do estoque, toda a sua movimentação, o saldo dos itens do estoque, por localização, por centro de distribuição também. Você vai ter então umas restrições também com relação ao acesso, questão de permissão e usuário você também vai ter nesse sistema. Tudo isso feito com um banco de dados em Access, vai com duas licenças, pode usar em até 2 computadores, pode colocar esse banco em rede e utilizar então em 2 computadores com a mesma informação, ou também comprar novas licenças e botar então quantos você quiser, quantos computadores quiser, utilizando a mesma base de dados. Então eu vou mostrar para você bem passo a passo como funciona esse sistema de controle de estoque. Então, eu digo que essa planilha você vai receber esse arquivo. A instalação eu vou mostrar para você e o uso completo da ferramenta, então, agora. Você vai clicar duas vezes sobre ela, ela vai aparecer assim para você. Basta copiar ela aqui, copiar ela e colocar em C2 pontos para que a gente faça a instalação. Então, é só fazer isso e pronto, já está instalada. Clicando duas vezes sobre a pasta, você vai ver um arquivo que é a planilha principal. Tem a pasta BD, que é onde tem o banco de dados, então a informação fica gravada aqui. E aqui você tem o backup, onde vai poder fazer backup da sua ferramenta. Importante dizer que ela não funciona na nuvem, OneDrive, Google Drive, vai funcionar apenas em máquina local e o banco de dados pode colocar na rede. Tá? Então, você tem duas licenças, pode instalar até 2 computadores e utilizar com esse banco de dados em rede com os mesmos dados. Ou se quiser também pode comprar mais licenças sem problema nenhum. Vou abrir agora para a gente olhar a planilha. Feito, vai aparecer assim então. Você vai colocar aqui o usuário e a senha, que vão também no e-mail. Vai aparecer assim, você não fez login no sistema, tem que colocar então o login. Vai aparecer esse botão grande aqui na frente. Vai com duas licenças, você vai colocar uma delas em cada computador, né? Clica em salvar e ele não vai pedir novamente essa licença. E se precisar trocar de computador ou formatou o computador, não tem problema, é só solicitar o reset. Então já sumiu, não vai aparecer mais o botão. Muito bem, então aqui nessa tela você pode colocar sua logo, pode colocar ela aqui e ela vai aparecer então em todos os relatórios. Para colocar uma logo, basta você vir aqui, nova planilha, qualquer uma, inserir, daí você pode vir em imagem, selecionar a sua imagem, né? Que eu vou pegar qualquer coisa aqui, por exemplo. Então você pode pegar a sua imagem, qualquer que seja, e colocar no lugar da logo que você tem aqui, ó. Pode apagar o texto, inclusive, que você tem ali. E em qualquer relatório que você estiver, agora ele vai aparecer aquela logo que você colocou ali, certo? Então, vou botar como estava antes aqui. Daí você só substituir ela aqui e vai aparecer em todos os relatórios. Além disso, nessa tela inicial você pode mudar o nome caso você queira, pode botar logo da sua empresa, melhorar, customizar isso aqui caso queira. Aqui acima nós temos o botão que vem para essa tela. Esse aqui é o botão de exibir ou ocultar caso você queira ajustar qualquer coluna, qualquer largura de coluna aqui em qualquer campo. Então pode usar em qualquer relatório, em qualquer cadastro. No ajuda, você tem o manual completo clicando aqui. Além disso, caso você não tenha o Access, que é o banco de dados, você pode instalar ele gratuitamente aqui nesse link. Voltando para cá ainda, você tem o local do banco de dados, caso você queira colocar ele em rede, é bem fácil. Você vai pegar essa pasta que você tem aqui da pasta BD, vai pegar esse arquivo principal aqui, vai colocar em um local na rede. Vamos dizer que seja um local em rede que todos possam acessar. Aí depois você clica em alterar local e vai selecionar esse local na rede onde ele está. Então digamos que ali, vamos dizer que está na rede, né? Você vai clicar aqui e pronto, clica em salvar e pronto. Então ele já está configurado para trabalhar na rede. Caso você não vá trabalhar na rede, não precisa fazer isso. Não precisa fazer nada mexendo nisso aqui. Isso aqui é só se você quiser mudar o local padrão da rede. Além disso, você tem o botão de backup. Clicando sobre ele, ele vai fazer um backup então da sua planilha do banco de dados, colocar dentro daquela pasta que a gente tem de backup aqui, ó. Então você tem aqui backup da planilha e do banco de dados gravados aqui. Tá? Em cada vez que você apertar, ele vai criar então uma cópia, mantendo assim a sua segurança, mantenha sempre seus dados ali então. Correto? Então os primeiros dois botões a gente já vai ver, são as ações, tem os produtos, unidades, grupos, tudo isso a gente vai ver agora como funciona então.
Então, primeiro nós vamos em unidades, você vai cadastrar as unidades aqui, o sigla, já está dizendo ali o ID, ele é automático, tá? Então aqui vamos botar, por exemplo, quilos, certo? Litros, e daí você vai colocando aqui unidade, peça, qualquer coisa que você queira. Viu que apareceu inserir aqui ao lado, certo? Esse inserir significa que ele vai inserir no banco, é a ação que será executada no banco. Ela pode inserir, alterar ou excluir. O inserir e alterar é automático. Você vai fazer assim e basta clicar no botão salvar, ele vai guardar essas informações no banco. Agora essas informações já estão no banco, bem fácil, não? Aqui você notar, o ID já veio automaticamente preenchido. Por isso que a gente nem preenche, nem pode preencher. Caso você clique ali, ele vai dizer que não pode, porque é protegido. A coluna de campo ID ele é automático. Vamos dizer que você não queria escrever assim, queria escrever litros, por exemplo. Vai aparecer aqui, ó, alterar automaticamente. E quando eu clicar em salvar, ele vai gravar então litros. Se eu apagar tudo que eu tenho aqui, se eu apagar as informações que eu tenho aqui e clicar em listar, ele vai retornar o que eu tenho do banco de dados. Então vai retornar sempre do banco de dados. Vou botar como é que é o correto aqui, salvar, tá? Então fica gravadas as informações ali, dentro do nosso banco de dados, certo? Em grupos, vai ser como se fosse a categoria do produto, tá? Então eu vou botar aqui grãos, por exemplo, certo? Aqui você pode colocar cafés, alguma coisa assim, e daí você vai preenchendo todos os campos de acordo com os grupos da sua empresa, tá? Então se for uma empresa de alimentícia, você vai de um jeito, se for uma de imóveis, por aí você vai colocar então os grupos que fazem parte da sua empresa, os itens da sua empresa. Vou clicar em salvar então. Então aqui a gente tem, por exemplo, grãos, laticínios, tá? Clicar em salvar e ele vai inserindo ali tudo, tá? Então você vai adicionando eles aqui, um por um. Agora aqui em produtos, então feito isso, feito unidades e grupos, você já pode cadastrar aqui então um produto. Caso você queira colocar um código interno, caso você tenha um código interno para o produto, você pode preencher ele aqui, tá? Se ele for diferente do ID automático, você pode preencher ou não, que não tem importância, tá? Então você vai preencher o código interno aqui, o nome do produto, você vai colocar ele aqui, então nesse outro campo. Vou botar aqui, por exemplo, arroz, feijão, tá? Azeite. Vou colocar aqui então a unidade, quilos. Aqui eu coloquei azeite, eu vou botar outra coisa. Vou botar lentilha, certo? Então vou botar aqui quilos também para não ficar correto, né? Grupo, vou botar grãos para todos eles. Aí você pode também fazer Shift Alt seta para baixo, selecionar ele aqui. Data do cadastro, então é a data em que foi cadastrado esse item. Pode preencher ou não, aqui não é importante, não é obrigatório, mas é bom preencher para você ter essa data. O estoque mínimo que você deseja ter de arroz, feijão ou lentilha. Digamos que eu queira no mínimo 50 quilos de cada um. E para um estoque alto, o que significaria um estoque alto dele? Vamos dizer que 500 quilos seja muita coisa. Eu vou botar aqui. Então esse aqui é um cadastro do produto, onde você está dizendo para ele qual é o estoque mínimo que eu desejo, qual é o estoque alto que eu poderia ter, tá? Então ele está avisando aqui. Vou clicar em salvar. Então ele gravou os nossos dados aqui. Você pode, inclusive, se tiver uma lista de vários produtos, pode colocar eles aqui diretamente, tá? Basta você vir aqui, ó, botão direito, por exemplo, numa outra planilha, né? Você vai colocar coluna por coluna. Então vamos dizer que eu tivesse na outra coluna, no outro produto, né? Outra planilha. Então você vai vir aqui, botão direito, colar valores, e daí você vai colando aqui, ó, tá? Então se tivesse 100, 200, 1000, pode colocar. A única coisa que você vai fazer é colocar inserir aqui ao lado, para cada um deles, né? Ou copia e cola aqui também, não tem importância, cola como valores, botão direito, colar como valores sempre, para não perder a formatação, e pronto. Então você pode copiar e colar e fazer aqui uma inserção de vários itens automaticamente. Quando eu clico em listar, ao invés de salvar, os dados que vão ser retornados são os do banco. Então eu não estou salvando aquelas ações que estão pendentes de inserir. O que não tiver código não vai ser gravado, tá? Então é assim que funciona o nosso cadastro de todos os lançamentos. Para eu excluir um item, também é bem fácil. Vamos dizer que eu tenho aqui um outro item. Vou botar tudo aqui, ó, colar valores. Vou inserir esse item aqui. Então eu inseri errado esse item, eu quero excluir. Você vem aqui, muda a ação para excluir, clica em salvar e pronto, ele salvou, excluído do banco. Continuando, então, nós temos os fornecedores. Fornecedor, daí você vai botar o nome dele, o e-mail, o telefone, observação, nome, contato, né? Cidade.
vai colocar aqui. Os campos que estão em cinza são obrigatórios. Então eu botei aqui, nome já veio o ID. Daí você preenche com todas as informações aqui, podendo pegar eles por aqui, tá bom? Muito bem. Agora em CD, você vai colocar o centro de distribuição. Vou botar aqui centro 1, centro 2. Você vai preenchendo eles aqui. O endereço, o responsável, o telefone, o e-mail, a observação. Campo cinza é obrigatório, como eu disse. Então só vou ali o nome do centro. Local. São os locais onde você tem dentro daquele centro. Então eu vou botar local A, por exemplo, para não colocar o 1, né? Local 2, local B, por aí vai. Tá? Departamento X, departamento Y. Então, o teu estoque pode estar distribuído em alguns lugares ali. Você pode colocar as seções onde eles estão ali também. Operações de entrada. Em operações de entrada, você vai colocar, então, a operação de entrada que você teve, por exemplo, que você pode ter. Por exemplo, uma compra, uma bonificação. Daí você vai inserir elas aqui. Clique em salvar e aqui você tem as ações que podem acontecer, certo? De entrada. São os tipos de ações. Então a gente está configurando tudo isso para depois a gente fazer as movimentações. É bem prático, tá? Você vai fazer apenas uma vez, depois só vai fazer o lançamento. Operações de saída. Então pode acontecer, por exemplo, uma transferência para outro local, pode ser uma venda, pode ser um roubo, pode ser um furto, né? Pode ser uma avaria, pode ser várias coisas. Pode ser uso, né? Uso na produção, alguma coisa assim. Clique em salvar e daí você tem aqui os itens também gravados, que são os tipos de operações e saídas que você poderia ter. Pode cadastrar quando você quiser. Profissionais, aí o nome dos profissionais. Vou botar aqui João. O cargo dele está ativo ou não. Verdadeiro, vou botar que ele está ativo. Sim, então. Está ali o João, o Luiz, a Ana. Aí você vai colocar aqui se estão ativos ou não. Preencher os outros dados, como cargo, como e-mail, telefone e observação. Clicar em salvar, então, já salvou os dados no banco. Lembrando que está tudo no banco, né? Se eu vim aqui apagar isso tudo e clicar em listar, ele vai retornar do banco novamente. Solicitantes, pessoas que podem solicitar, aí você pode de repente ter um código interno para ele, tá? Vou botar aqui só um, por exemplo, aqui Joaquim. Daí você vai colocar ele aqui, clicar em salvar, e daí pronto. Então solicitante 1 ali, por exemplo, tá? Joaquim. E daí você pode colocar aqui. Não precisa código interno, tá? Só campo cinza é obrigatório. Então você vai preencher os solicitantes de itens ali, de materiais. Aqui em entradas. Aqui a gente vai fazer entradas. Volto para frente aqui no Ctrl Home para a gente começar. Aqui você tem a data prevista da chegada, a data da entrega efetiva, o nome do produto, a validade, a operação que foi feita de entrada, a quantidade, o estoque, né? Já vai aparecer para você calculado, o custo unitário do estoque, o total, nota fiscal, opcional campo, fornecedor, lote, número do lote, dias que ele está ali, centro de distribuição, o local, a rua, o nível e o prédio para saber exatamente onde ele está, o solicitante, quem foi que solicitou, a observação e quem conferiu. Então vamos preencher aqui. Então você vai colocar, por exemplo, a data prevista era 3/10, chegou em 3/10. O produto, vou colocar que seja arroz. A validade dele, que é muito importante, eu vou botar que seja aqui 3 de janeiro de 24, por exemplo. A operação foi uma compra. Comprei 90 quilos no estoque, né, ele vai preencher ali. O campo estoque não preenche, ele vai ser calculado depois, ele vai automaticamente preencher depois. Custo unitário. Então, o custo unitário eu vou colocar aqui, vou botar, não sei, R$15. Então, ele já vai preencher o total também depois. Número da nota fiscal opcional. Fornecedor, preenche ali. Número do lote. Dias também vai preencher. Centro de distribuição. Se você preencher esses campos, não tem problema. Depois ele vai ignorar e vai trazer o calculado, tá? Sem preencher corretamente ou sem querer. Local, centro de distribuição local. A rua, o nível e o prédio é aonde ele vai estar, onde esse item vai estar guardado. Por exemplo, na rua 1, nível 1, prédio 1, tá? Então, dizer que ele está naquele rua, nível e prédio, certo? Conforme a gente tem no WMS lá. Então, a gente vai falar a respeito. Tá? Para localização do item em estoque. Então eu sei que está no centro de distribuição, no local, no rua, no nível, no prédio, eu sei qual é o número do lote, eu sei o vencimento, todas as informações sendo gravadas e vão ser utilizadas. Solicitante, o conferente, tá? Então conferente e solicitante são diferentes. Conferente profissional e solicitante você tem ele aqui embaixo. Clique em salvar
Então você tem ali a gravação dos dados, já teve uma entrada então de arroz. Para fazer uma nova entrada, ó, já calculou aqui então, inclusive, o estoque, o custo total, né, o custo unitário total, tudo isso ele já calculou. Quando eu faço uma nova entrada, vou botar aqui, ó, uma nova entrada, vamos dizer que eu fiz um outro item agora. Entrou feijão. Entrou 150 quilos de feijão. Isso aqui não importa, como eu te disse, o estoque não tem importância. 5,35, vamos dizer que foi o feijão. Daí você vai botar aqui onde ele está armazenado. Vamos dizer que ele está no nível, na rua 1, nível 2. Opa, nível 2 do prédio 1. Muito bem. Foi as mesmas pessoas. Clique em salvar. Está ali gravada a informação então, tá? Ele sempre vai colocar o mais recente para cima. Ele vai colocar do mais recente para cima e para baixo. Ali você vai ver eles ali. Então aqui é só para lançar as informações. Você tem relatórios que você vai ter o saldo, a movimentação, tudo isso para você analisar aqui em cima. Tá? Então é assim que faz entradas de estoque. Saídas. Vamos dizer que você teve uma saída de estoque então. No mesmo dia 3, você teve então uma saída. Ou no dia 4, vamos dizer que seja. Você teve uma saída de arroz. A validade já vai aparecer aqui para você. Todas as validades que você tem. Então 3 do 1 do 24 vai aparecer aqui para você. Vamos dizer quantos itens que eu estou tirando dali então. Estou tirando 5 quilos. O preço daí é uma questão de valor, valor de venda. Se você quiser colocar ali o valor de venda, pode preencher também. Nesse caso, isso é meio obrigatório. Se você não tiver valor, bota 0,01, tá? Qualquer valor ali não tem importância, ele vai ser ignorado, caso não seja ali uma venda, é mais uma informação que você pode querer, tá? Vou botar que foi 25. Número do lote, você vai colocar centro de distribuição, da onde você está tirando ele, né? Local A. Daí você vai tirar ele do mesmo local de onde estava, rua 1, nível prédio 1, você tem que dizer de onde está saindo, né? A operação, vamos dizer que foi uma venda. Número do pedido, número da nota fiscal, o solicitante, conferente, que saiu com o item ali, e é isso. Clique em salvar, ele vai guardar essas informações ali, então, a saída do item, tá? Também fácil, só fazer da mesma forma que a gente viu antes. Então, quanto que saiu, o preço que saiu, o total que saiu que você tem ali, certo? Então, você tem ali preço unitário e tudo mais, tudo calculado. E agora o teu estoque já está automaticamente atualizado. Então, você pode fazer logicamente, quantas entradas você quiser. Aqui logo acima você tem um filtro de período. Você quiser ver apenas os itens em um determinado período, ele vai aparecer. Por exemplo, eu quero ver até 30 do 9. Não vai aparecer mais esse item. Eu vou clicar em listar. Esse item não aparece mais, porque ele está fora do período. Então você pode sempre trabalhar apenas com aqueles itens que você deseja, dentro daquele período ali. Mesma coisa para entradas também. Então aqui para saídas também vou fazer uma saída de feijão. Tá? Aí você vai aparecer aqui a data de validade também. Vamos dizer que eu saí com 10 itens. Custou, vendi por 11, por exemplo. Lote 1, centro 1, local de onde ele está tirando, você tem que dizer de onde estava, né? 1, nível 2, prédio 1. Venda também, vamos dizer que foi. Tá? Vou botar o número do pedido, o número da nota fiscal, vamos dizer que foi no mesmo pedido, né? Joaquim. Caso queira botar uma observação também pode. Vou clicar em salvar então. E está ali a nossa movimentação de estoque feita, tá? Fácil assim. É só vir ali preencher, não tem importância. Pode copiar e colar valores também aqui, sem problema nenhum. Como notou, é bem fácil, bem prático de você preencher. Só tem que pegar mesmo os locais e ali o vencimento, a validade, tem que preencher certinho. Quanto mais correto vai estar aferido, vai estar o teu estoque também. Tá? Além disso, nós temos nossos relatórios. Vou clicar eles aqui para a gente olhar então. No relatório aqui, por exemplo, itens de compra, de movimentação, de saldo de CD, saldo por localidade, saldo por vencimento, tudo isso, além do gráfico relatório ABC. No relatório ABC, aqui a gente não tem muitos itens, mas clicando nele a gente vai ver qual é o percentual dos itens que nós mais temos no nosso estoque. E também a comparação dele com o faturamento acumulado. Então você tem aqui os itens que tem mais, né? Mais valor, no caso, o arroz primeiro, depois o feijão. Ele está como A e o outro está como C. Com poucos itens ele não vai calcular tão bem, porque ele vai colocar no C direto. Mas tendo mais itens, ele vai classificar como A, B ou C, os itens que são mais presentes dentro do teu estoque. Então esse aqui tem 53% do estoque é arroz, 46% é feijão. Ele vai aparecer aqui para a gente e a gente também pode filtrar eles aqui. Basta desmarcar todos e selecionar aqui se eu quero ver do centro, onde o determinado grupo
aqui. E também o período ali em cima, basta clicar em listar. Todos os relatórios no listar. Clicando aqui em relatórios de itens de compra, você tem todos os relatórios de itens de compra que estão com estoque mínimo batendo. Então, quando eu clicar aqui no listar, agora não deve ter nenhum, ele apareceria aqui então os itens para a gente comprar, certo? Então, se eu tivesse de repente algum item ali que tivesse que comprar, ele ia aparecer aqui para a gente, certo? Não tivesse item ali. Relatório de movimentação. Aqui ele vai aparecer a movimentação de todos os itens, de um determinado item no caso. Você vai selecionar, pode clicar aqui direto e marcar, ou pode clicar aqui, daí você digita. Às vezes você vai estar com vários itens aí, fica mais fácil você clicar ali e localizar, tá bom? Mesma coisa, eu vou mostrar para vocês também como fazer isso dentro do entradas e saídas, também pode fazer isso. Então eu cliquei aqui, vai mostrar todas as movimentações desse produto aqui, clique em listar e aguarde. Então tá ali, fez a movimentação, tem o ID da movimentação, a data que foi feita, se foi uma entrada ou uma saída, entrada e saída vai dar negativo, né? Entrada vai dar então positivo. Estoque tinha 90, caiu para 85, saiu 5. Valor da entrada, que não tem, né? Valor da saída. Valor total do estoque atual, 1.275. Como vê, ele já calcula o custo médio, já calcula o valor que a gente tem ali. O custo médio do item, R$15. Categoria dele, produto, a validade, que operação foi feita, uma compra aqui, uma venda aqui, qual é o número do lote, número da nota fiscal, local de onde ele está, de onde ele saiu, fornecedor, caso tenha, solicitante, o conferente e observação. Então toda a movimentação que você pode ver aqui detalhada para cada um dos itens. Então a gente tem aqui também o relatório de saldo, onde vai mostrar todo o saldo de estoque então. Você vai botar aqui se quer para um grupo ou um CD determinado, né? Daí você desmarca todos aqui e você pode clicar em listar, ele vai retornar então o saldo geral de estoque. Pronto, então apareceu aqui todos os itens que a gente tem em estoque, arroz, feijão, com estoque mínimo, as entradas que tiveram, as saídas que tiveram, total de gastos, o estoque atual, então o estoque está ok, situação de estoque, quanto que ele tem em percentual, o custo médio por produto, o estoque total e aqui o giro de estoque. Então tudo isso feito calcular automaticamente, você tem o gasto total e estoque total no momento de itens e valor, tá bom? Então você tem o estoque de rapidinho aqui para você. Relatório de saldo por CD. Então por centro de distribuição, mesma coisa. Você pode vir aqui selecionar por CD também. Por centro de distribuição por grupo. Aquele anterior você tinha ele por grupo CD, mas desta outra forma. Agora você tem aqui o saldo por CD. Mostrando então o estoque atual, custo médio por produto, o giro de estoque, estoque mínimo, tudo isso. Vou clicar aqui em listar. Então já apareceu os itens aqui, tá? Caso você quiser filtrar, podia ser aqui. Também pode filtrar aqui também pela data final. Se você quiser ver a data, o estoque em uma determinada data, também pode. Pode selecionar ali também. Perfeito? Então, continuando aqui. Tem o relatório saldo por localidade. Você vai selecionar aqui o grupo ou o CD também, tá? E aqui você vai clicar em listar, certo? Tá ali o centro de distribuição no caso. Pronto, então ele vai mostrar aqui então quanto que eu tenho na rua, determinado uma rua, o nível, o prédio, o que eu tenho detalhado para cada um deles. E você tem também o vencimento. Quando é o vencimento, quantos dias para vencer e o vencimento está ok no momento desses itens. Isso é bem importante, que daí você vai ter aqui então por vencimento e por localidade. Caso você queira, por exemplo, fazer uma conferência também, você pode imprimir esse relatório por localização e pode fazer o que quiser. Inclusive, você pode importar e exportar qualquer relatório. Basta clicar aqui ou aqui em imprimir, ou exportar, ele exporta em Excel. E daí você pode fazer o que você quiser com esse outro arquivo, olha. Ele está totalmente separado e aqui você faz o que você quiser com ele, sem problema nenhum. Inclusive, como eu disse, para você imprimir ele e fazer conferência é ótimo, para você conferir, fazer uma aferição do teu estoque. Saldo por vencimento. Então, aquele por localidade de vencimento. Esse aqui, você tem então por vencimento. Vou clicar em listar. E daí aparecendo então, por vencimento, entradas, saídas, estoque, a situação e dias para vencer. Então esse aqui só está mostrando por vencimento agrupado por vencimento, porque poderia estar de repente em vários locais, aqui ele está agrupado e aqui você consegue ver quanto eu tenho por cada um tipo, cada vencimento de cada item. Caso você tenha itens que não têm vencimento, daí você pode colocar um vencimento longo, tipo 2099, uma barra de alumínio, por exemplo. Você pode colocar esse tipo de item que não tem vencimento com uma data muito longa, para não aparecer aqui nos relatórios de vencimento como vencidos. Além disso, nós temos o gráfico de entrada e saída, onde você pode selecionar qual o produto, né? O produto dele ali, clicar em listar,
E daí você tem movimentação de estoque, quanto teve de entrada, quanto teve de saída, quanto que você tem de estoque no atual. Então ele vai mostrar aqui um relatório para cada um dos meses. Fica bem legal. Quando você tem vários meses aqui, você consegue analisar isso tudo por aqui. Além disso, você tem o WMS. O WMS, ele funciona da seguinte forma. Lembra que a gente falou antes de rua, nível, prédio, né? Então, basicamente é isso, ó. Independente do teu estoque, normalmente você vai ter prateleiras, né? E vai ter ruas. Então, cada rua dessas, cada intervalo que a gente tem aqui para cada uma das prateleiras, né? A gente vai chamar de rua. Então, a gente tem uma rua, uma prateleira. Esse conjunto de prateleiras aqui, certo? Aqui em nível, em prédio, você vai ter uma coluna, assim, dentro do teu estoque, certo? E aqui você tem ainda o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, por exemplo, tá? Então, de acordo com isso, você vai poder localizar os seus itens no estoque. Então, se ele está na rua 1, digamos que está na 4. Nós vamos dizer que seja na rua 4, então, no prédio 1, vamos dizer que seja esse, e nível 1, daí vai ser aqui. Então, quer dizer que está aqui o nosso item. E daí você consegue localizar ele facilmente dentro do teu estoque. Fazendo a entrada e fazendo a baixa de forma correta, ali você vai saber onde está o item, qual é a validade do item, vai conseguir pegar ele fácil, vai conseguir agrupar ele fácil, colocar ele no local correto também, certo? Então é para isso que serve o WMS. Aqui dentro do sistema, a gente tem esse botão aqui WMS, onde você tem uma simulação disso aí, mas visual. Vou clicar em listar, ele vai mostrar todos os itens que a gente tem ali então em estoque. Como pode notar, já apareceu aqui, ó. Então a gente tem no prédio 1, certo? Nível 1, nível 2, a gente tem 85, tem 140. 85, 140 o quê? Você tem um filtro para ver isso. Então, por exemplo, eu quero ver só do grupo grãos, quero ver só o arroz. Onde é que está o arroz? Então, o arroz tem aqui no prédio 1, tá aqui, ó, prédio 1, tá aí na coluna, na rua 1, né? Na rua 1, prédio 1 e nível 1, eu tenho 85. Então, eu tenho 85 aqui, eu sei exatamente onde ele está. Por exemplo, o feijão, quero saber onde está. Então, ele está na rua 1, nível 2, prédio 1, eu tenho 140 ali. Visualmente, você sabe onde ele está, então. Caso você tivesse muitos itens, isso aqui ficaria muito bom, porque ia te ajudar. Você ia poder selecionar aqui por filtro, pode filtrar aqui também em cima, né? Pode selecionar vários itens e pode vir aqui. De uma forma bem fácil, bem visual, você consegue filtrar e identificar onde estão os itens e depois você vai lá no estoque e facilmente se localiza e pega eles. Caso também serve para você ver itens espalhados em estoque. De repente o arroz está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está em vários prédios. Você consegue de repente agrupar eles, juntar tudo isso, ficar num lugar só, ou melhor, organizado, ver o que está muito alto, de repente coisa que poderia ser colocada na área de picking, para ficar mais rápido para você pegar, por exemplo. No dashboard, aqui eu deixei um dashboard mais montado, com vários itens aqui, né? Mas quando você clicar em listar, ele vai pegar e trazer as informações que você tem do seu estoque. Então tá aqui, temos grãos, arroz, feijão, quanto que entrou, total de entrada e saída. Se eu tenho itens abaixo do estoque mínimo, produtos vencidos, eu clico no botãozinho aqui, ele já vai direto no relatório. Então quando eu clico aqui, ele já está abrindo lá o relatório, atualizando o relatório, automaticamente trazendo esses itens ali. Caso eu tivesse, logicamente, algum vencido. Então já vai aparecer aqui o relatório saldo geral do estoque, já vai aparecer, caso tivesse vencidos, ele já ia aparecer para a gente ali também. Voltando aqui no dashboard, então você vai ter aqui abaixo de estoque mínimo, aliás, e produtos vencidos a mesma coisa, ele abriu o relatório de produtos vencidos. Aqui você tem a movimentação de saídas que a gente teve, pode filtrar, de repente eu quero olhar só o feijão, só o arroz, o que entrou aqui em outubro, o que saiu em outubro. Aqui a diferença de entrada e saída, com preço médio de compra no mês, certo? Aqui você tem também preço médio de compra e venda que você teve daquele item. Então você consegue analisar isso tudo aqui, certo? E os filtros você tem aqui, de grupos, produtos, ano, mês. Você pode olhar por aqui também, clicar em listar, ele vai atualizar tudo. Total de entrada, total de saída e aqui tudo que a gente tem de estoque mínimo e produtos vencidos. Tudo uma visão bem simples, bem rápida de você ter aqui no nosso dashboard. Além disso, você tem um cadastro de usuários, então você pode dar permissões diferentes para cada usuário. Então está aqui o usuário master, tá? Esse aqui você não apaga, mas você pode cadastrar novos. Então, por exemplo, eu tenho a Ana, a permissão da Ana. Em permissões, você tem várias permissões aqui, ó. Então você tem master, então a gente vai aqui em permissões, vamos dar uma olhada na permissão que a gente quer dar para a Ana. Tem, por exemplo, master, lançamento e view.
Então, por exemplo, o master ele vai permitir cadastro de unidades de medida, vai permitir tudo. Então eu vou botar sim para tudo. Aqui o lançamento. Então ele não vai ter acesso ao cadastro de unidades de medida, de produtos, pode cadastrar fornecedor, pode cadastrar CD, grupo não, aliás, CD não, grupo não, cadastro profissionais, cadastros locais não. Então tudo que você não quiser dar acesso a ele, basta você colocar não ali e pronto. Aquela pessoa não vai ter acesso. Então, você pode notar relatório de compras, cadastro de permissões, relatório de localização. Então você vai lá e coloca a permissão de acordo com o que você deseja. Inclusive, se você quiser criar mais uma visão, visão nova, por exemplo, visão nova, e quiser dar permissões diferentes, eu vou botar aqui os mesmos, são botão valores, você simplesmente coloca ali, muda aqui para inserir, e pronto, clica em salvar, e tá ali, ele vai gravar, então, essa nova visão ali vai estar disponível também lá para você selecionar, certo? Daí você pode marcar, fazer o jeito que você quiser aqui. Clicando em usuários, então, sim, a Ana, vou botar aqui visão nova, ou qualquer que eu queira ali, o nome que ela vai acessar, o nome dela, na verdade, né? O e-mail, departamento, a senha, vou botar uma senha aqui, qualquer uma, ativo, por exemplo, sim, departamento que ela vai trabalhar, tudo isso, tá? Então você vai preencher aqui, teste, tá? Vou clicar em salvar, tá ali gravado então, e agora você pode acessar também com a Ana. Pode ir lá e agora fazer um login com a Ana, e ela vai ter permissões diferentes. Ela simplesmente não vai conseguir acessar várias coisas aqui. Vamos fechar aqui para mostrar então o acesso. Pressiono Ana, vou botar a senha dela então. E pronto. Daí agora quando você clica aqui em um botão que não pode, ele já vai dizer, ó, não tem permissão para usar esse acesso, não tem permissão. E daí ele vai apenas poder fazer aqueles itens que ele tem permissão, certo? Então, de acordo com o item que ele tiver permissão, por exemplo, ele vai poder ou não acessar um ou outro itens que a gente tem aqui, por exemplo, esse ele tem acesso, tá? Então, de acordo com o item, ela vai poder selecionar ou não, poder acessar ou não. Ela está bastante restringida, então por isso está bastante bloqueada, mas você pode dar o acesso conforme a sua necessidade. Então, ao longo desse vídeo eu mostrei para vocês como funciona o sistema de controle de estoque. Para adquirir, o link está aqui embaixo na descrição, o envio é automático, damos todo o suporte, garantia, tá? Emitimos nota fiscal para todas as compras, pode comprar até 10 vezes sem juros. E ela vai te permitir, então, como você viu ao longo desse vídeo, controlar ali o seu estoque com relação à validade, localização, custo médio, e ainda você vai ter toda a movimentação detalhada de todos os itens, com vários relatórios que vão te ajudar, inclusive, a você controlar de uma forma melhor o seu estoque, para você saber como ele está distribuído, por exemplo, também, e questões de vencimento, itens que estão vencendo ou até itens que você deseja, precisa comprar, vão aparecer no relatório de itens de compra também. Tá? Então ficou uma ferramenta bastante completa para controle do seu estoque. Qualquer dúvida, pode entrar em contato nos canais de atendimento, o link está aqui embaixo também na nossa loja, pelo chat, pelo WhatsApp, pelo e-mail, sempre que você precisar. Também, como eu disse, damos todo o suporte, o pagamento é feito apenas uma vez, você compra uma vez e pode usar ela sempre, tá? Ela é enviada automaticamente no seu e-mail, só baixar e utilizar assim como eu mostrei ao longo desse vídeo, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até a próxima.